Expert Talks. Expert Talks. No nosso último episódio da série sobre sistemas acadêmicos, a gente falou sobre as universidades nos Estados Unidos. Só que hoje a gente quer apresentar para você uma outra possibilidade. Atravessando ali a fronteira com os Estados Unidos, tem um destino que tem conquistado muitos brasileiros, que é o Canadá. E muitas pessoas, algumas pessoas, acreditam que é simplesmente escolher uma instituição e fazer inscrição. Mas a gente tem um universo de possibilidades, desde a graduação, pós-graduação, especializações. E hoje, no nosso episódio, a gente vai destrinchar esse tema e essas opções para você conhecer. E com a gente aqui dividindo a bancada, tá o Henry. Bem-vindo, Henry. Muito obrigado. Mais uma vez. Mais uma porque vez. você é o nosso expert nesse tema. É isso. Então, por isso, obrigado. tem que ser você aqui com a gente. Não, obrigado pelo convite, de novo. A gente falou bastante de Estados Unidos, né? Um tema... Quando a gente fala de sistema acadêmico é tão importante, porque a gente pensa, como a Monique acabou de dizer, que fiz a minha inscrição e vou. Tô lá. E acho que a gente vai conseguir aí tirar algumas dúvidas e bater um papo bem bacana. Não, vai ser super legal. E eu acho que a primeira dúvida aqui é sobre como é esse ensino superior no Canadá. Porque quando a gente pensa em ensino superior, a gente vai primeiro lembrar do que é o que a gente conhece do nosso país, os Estados Unidos. Se você não assistiu o episódio, você pode rever para poder entender um pouco mais como funciona. E aí, talvez as pessoas estão com essa ideia. Estados Unidos, Brasil, mas como é o ensino superior no Canadá? Certo. Sempre vai ser diferente do que a gente tem aqui. Claro que a gente tem essa referência, a gente vai... Quando a gente tá no ensino médio, a gente tem... principalmente no finalzinho ali, a gente começa a pesquisar muito, né? A gente faz muitos passeios com a escola, né? Para visitar alguma universidade, vai em feiras, etc. Para conhecer como que funciona. E a gente vai ouvindo histórias daqui. Quando a gente pensa lá fora, a gente já desmistificou algumas coisas dos Estados Unidos. E uma curiosidade, o Canadá, se a gente for pensar mesmo assim, no geral, é muito parecido com a gente. Principalmente essas novas universidades, faculdades, instituições que têm surgido, que são muito práticas, muito para o mercado de trabalho, muito mão na massa. Então o Canadá, por mais que tenha o sistema de créditos como nos Estados Unidos... Então, você também tem que escolher o número ali de créditos, número de disciplinas para concluir ali o seu semestre, né? Cada semestre que você faz. O dia a dia, ele é muito parecido com o nosso. E o Canadá, ele tá entre ali os principais países para que as pessoas busquem uma universidade no exterior? Com certeza. Ele é referência, assim, no quesito de ensino, pelo menos assim, quando a gente pensa num quesito mundo, tá entre ali os tops, ou como a gente pode classificá-lo? Né? Eu acho, Monique, que a gente tem cada país com a sua característica. Seja ela uma característica acadêmica, quando a gente ouve Estados Unidos e pensa nas principais universidades, né? Harvard, MIT, ou mesmo Inglaterra, né? Oxford, Cambridge, a Sorbonne na França. Então, assim... Acho que cada país tem a sua característica. E o Canadá tem características muito fortes. Primeiro, características de receptividade. A gente sabe que é o país que tem hoje a melhor recepção para, né, pessoas de fora. E também tem a questão de poder trabalhar, de poder depois, futuramente, migrar para o país. É um país que também demanda aí uma mão de obra qualificada. É um país muito novo, né, o Canadá. Então, e foi mesmo construído por imigrantes. Então, eu acho que isso continua acontecendo. Tem algumas profissões novas, algumas profissões antigas que também não têm uma mão de obra muito grande. Então, eles precisam de pessoas, desde que essa não seja a intenção quando a gente faz uma matrícula. Primeiro a gente tem que pensar na parte acadêmica, na parte de qual universidade que eu vou, instituição e etc. Muito bem. E quando a gente fala nesse sistema acadêmico canadense, eu acho que talvez um dos programas que acaba sendo mais popular, ou que as pessoas acabam tendo mais facilidade de encontrar uma informação, seriam os colleges. Sim. E aí eu queria que você contasse pra gente um pouquinho mais o que é esse programa, né? O que é esse college, se tem algum outro programa, talvez aqui no Brasil ou no mundo, que seja comparável para que as pessoas consigam entender na prática o que ele é, né? O que ele é de diferente, talvez, de uma universidade ou de outro tipo de curso. Com certeza. Eu acho que tem essas nomenclaturas,
elas mudam de país para país. Sim. Então, quando a gente vai jogar o college lá para os Estados Unidos, que a gente está falando de community college, e a gente tem aquela ideia de escolas técnicas, para fazer um associate degree, um curso mais curto, onde você começa para depois progredir para uma universidade. Nos Estados Unidos a gente está muito próximo, né? Sim. De conhecimento, a gente vê nos filmes, a gente vê... muito mais popular, assim, disseminado. A gente vê, como você falou, filme, série. Exato. Você tá vendo o tempo Então todo. a gente fica o tempo inteiro pensando naquela estrutura, né? Então a gente sabe muito de college, de universidade de lá. E o college no Canadá, principalmente os públicos, né, que são os mais populares aí para uma graduação ou uma pós, são instituições como as universidades aqui do Brasil, por exemplo. Muitas vezes um campus gigantesco, com estrutura de esporte, com estrutura de laboratórios de diversas áreas, robótica e etc. Então, são estruturas muito grandes. Tem colleges que ficam em cidades um pouco menores, mais afastadas de grandes centros, que conseguem ter essa estrutura gigantesca. É óbvio que a gente pega um college no centro da cidade de Toronto, ele vai ser um prédio, vai ser um pouco diferente, mas cada vez mais que você vai se afastando, que eu acho que tem muito a ver com o que a gente tem aqui. Quando a gente pega essas cidades de interior, né? As pessoas falam, eu estudei em Ribeirão Preto. Exatamente. Campus gigantesco. Enorme. Sim. Aqui em São Paulo, você, por exemplo, que é um grande centro, hoje são poucas universidades que você vai ter esse amplo espaço. Exatamente. E aí o perfil do estudante que escolhe o Canadá. Se a gente conseguiria descrever assim a pessoa que tem um perfil para estudar lá? Eu vou falar uma coisa. Primeiro, assim, o principal perfil é se o estudante já foi para lá alguma vez. Porque a gente se apaixona pelo Canadá. É verdade. Então, assim, fez um high school, um programa de férias, aquilo fica muito na cabeça do estudante. Tem uma vivência, e a gente tem outros programas também no experimento, né? Que o estudante consegue vivenciar essa jornada e conseguir chegar nessa decisão. Que ele fala, pô, já estudei aqui, já conheço, já sei como é que é e vou voltar para lá. Isso a gente falando de um estudante que está ali no ensino médio, né, que está ali fazendo a sua decisão para graduação. Entendi. Mas também existem outros perfis. Hoje a gente vê muito famílias que querem fazer uma mudança de vida, ir para o Canadá, levar filho, que vai poder fazer o high school, e aí do casal vai fazer um curso, ou até os dois, porque o Canadá tem tudo muito definido em relação à imigração. Óbvio, a gente não é expert nisso, a gente está falando da parte acadêmica, mas a gente sabe que existe, né? E a gente sabe que é possível. O Canadá tem um plano muito bem desenhado pelo número de anos que você fica, e aí você vai trilhando ali um caminho para uma residência permanente. Então é uma mudança total de vida. Então eu acho que tem um pouco esse perfil, muito estudante que quer trabalhar, o Canadá permite, te dá ali a permissão de trabalho quando você vai fazer um programa num college ou numa universidade, né? Aproveitando esse gancho que ele comentou da família, eu achei super interessante, assim, o perfil ser famílias que vão buscar uma oportunidade diferente, porque a gente comentou no episódio passado que aqui no Brasil a gente se forma e já vai para a faculdade, universidade, muito cedo, né? E então, quando a gente pensa num brasileiro neste momento de vida, normalmente já tem uma graduação. Normalmente, assim, em alguns casos, entende-se que já tem uma graduação. Porque a gente estuda muito cedo, né? Emenda uma coisa na outra. Então, mesmo com a graduação brasileira, a gente tem a possibilidade de ir para o Canadá e fazer uma outra um college, talvez numa outra área. Com certeza. A gente só tem que tomar um cuidado. Certo. Eu acho que isso inclusive, uma das ideias de se contratar uma consultoria da Experimento, né? Para que a Experimento acompanhe o estudante em todas as etapas, né? Para o Canadá, o estudante ele precisa ser genuíno, aquilo que ele vai fazer. A ideia toda precisa ser genuína. Tá? Não adianta... a gente estava até batendo um papo antes aqui, até contei para vocês. Eu sou formado em administração. Aí eu vou para lá fazer um certificado que é uma credencial antes do bacharelado em business. Que é a mesma coisa que administração. Faz sentido? Não parece muito... não faz muito sentido. Se você ficou 4, 5 anos numa universidade e vai lá fazer mais anos... Não é genuíno, né? Não é genuíno. Então, a ideia a gente tem que pensar exatamente
qual é o objetivo. Um dos pré-requisitos ali, né, dos documentos que o visto canadense pede, é uma carta de intenção. É nessa carta que a gente vai colocar o porquê a gente se matriculou naquela universidade ou naquela instituição, naquele college, e tem que fazer muito sentido. Né? Então, sentido entendido até com a trajetória que a pessoa teve até ali. Exato. O ensino no Canadá ele é muito linear. Né? Então, você tem tudo muito dividido. Ali começa com um certificado, que é o início ali, onde você tem um gostinho daquele tema que você quer. Depois você faz um diploma, o bacharelado, o Graduate Certificate, que é muito parecido com a nossa especialização aqui no Brasil. Aí depois mestrado, doutorado e etc. Então, é tudo muito linear. Né? Não faz sentido quando a gente quer voltar uma casa. Né? Entendi. Voltar Perfeito. para trás vai fazer sentido apenas se a gente está ali num momento onde a gente quer fazer uma mudança de carreira. Né? Mas muitas vezes, não sei se vocês concordam comigo, uma mudança de carreira a gente pode fazer uma pós. Sim. Né? Sim. Porque você está numa área ali de business, por exemplo, você quer ir para a área de marketing, você não necessariamente precisa fazer uma graduação novamente. Sim. Né? Dá para pensar em algo um pouco mais para frente. Uma credencial um pouco mais alta. Mas o que eu acho legal disso é que a gente não... Você dá, na verdade, opções, né? Isso que a gente está comentando, né? Que mesmo você já tendo uma graduação aqui no Brasil, obviamente você pode fazer um college que talvez seja numa outra área porque você quer fazer a mudança de carreira, mas você também pode dar continuidade ao que você começou aqui no Brasil. Então, se você quer continuar nessa carreira, aí tem esse leque. E aí acho que é isso que eu gostaria de explorar um pouco mais com você, Henri. Um pouco, assim, a gente falou um pouco do college, que talvez seria, vamos dizer ali, um estágio inicial, não sei se me corrige se não for exatamente isso, mas aí depois disso, que outros caminhos, né, vamos pensar, a gente falamos de trilha de carreira, né, mas uma trilha estudantil ou do sistema acadêmico, né, quais seriam os próximos passos nesse pensamento linear que o canadense tem? Legal. Eu posso entrar diretamente no bacharelado. Eu acho que isso faz total sentido. Né? Saí de um high school ou de um ensino médio aqui do Brasil e fui direto para um bacharelado. Mas existem alguns programas que são mais técnicos. Se a gente for pensar, até muito próximo do nosso tecnólogo aqui. Sim. Então, que são esses programas de 1 ou 2 anos, que são certificados, e os diplomas. Então, eu posso fazer isso até como uma forma de explorar temas. Uma coisa que a gente comentou no episódio anterior, né, Mo, dos Estados Unidos permitir você experimentar muito nos 2 primeiros anos. No Canadá não é igual, mas eu acho que é parecido. Né? Acho que esses 2 primeiros anos ali entre certificado e diploma, dá para explorar um pouco a área, porque você não perde nada. Né? A não ser que sejam áreas completamente distintas, eles se complementam. Então, cada ano que você faz no Canadá é como se você estivesse ali já andando as casinhas ali para o próximo passo. Então, eu estou fazendo um certificado, aí vou fazer um diploma, depois um diploma mais avançado, depois terminar ali um bacharelado, ou até mesmo fazer uma progressão para uma universidade, porque eu descobri que eu quero ser mais acadêmico. Né? Essa é muita diferença, né, de um college para uma universidade. A universidade ela é mais densa, vamos dizer assim. Vamos usar o português correto. Né? Que é muito acadêmico, é mais para pesquisa. É um outro conceito no Canadá. Né? Então as pessoas acabam buscando o college porque sabe que o leque de oportunidades de trabalho, né, de globalização e etc., é um college. Então, essa linha acaba te dando essa oportunidade de experimentar e você ir indo depois do bacharelado. Eu quero me especializar em algum outro tema. Vamos continuar no business, que é mais facinho, né? A gente consegue entender todas as áreas ali. Fiz um bacharelado em business. Quero me especializar em marketing. Aí depois faço mais um ano para ter um mestrado em finance, por exemplo, em finanças, né, ou accounting. Né? Então, eu posso criar uma história para depois lá na frente definir quem eu sou. Né? E o que eu quero fazer. Legal. Henri, como que o estudante brasileiro ele sabe exatamente em qual momento dessa trajetória linear, né, do sistema acadêmico canadense ele pode ingressar? Né? Eu entendo que existem muitas possibilidades, né? Mas a assessoria da Experimento ajuda justamente neste momento? Com certeza. Eu acho que a gente tem que conversar, fazer toda uma avaliação. Né? Não adianta você chegar para mim e falar assim, eu fiz só 2 anos de universidade, não vou contar pro Henrique
que eu fiz esses 2 anos e vou tentar lá entrar num bacharelado. Gente, o que vocês fizeram tá gravado. Né? Então, assim, hoje, não tem jeito. Hoje vestibular, você se jogar tudo. meu nome, sabe até onde eu estudei. Né? Então, o consulado vai revirar a vida das pessoas para conseguir entender o que foi feito. Né? Então, a gente precisa dessas informações que sejam reais, né? Verdadeiras ali, para que a gente consiga pensar num plano que faça sentido. Eu já tive clientes que eu conversei, que veio a esposa e o marido ia estudar. A gente conversando, a esposa falou, não, Henrique, mas pelo que você tá me falando, então, quem tem que estudar sou eu. E sim, fazia muito mais sentido para ela. Né? Mas aqui ele estava mais confiante, queria entrar numa outra carreira. Mas provavelmente o visto não seria concedido. Porque pela trajetória dele, se fosse naquele caminho que ele... Não que ele não conseguisse um visto, talvez, por um outro caminho. Se ele escolhesse, talvez, um outro tipo de curso, talvez ele... Pela trajetória, ela tinha mais força. Ela tinha mais força. Exato. Isso não significa que, chegando lá, ele não conseguiu se matricular, estudou também. E etc. Né? Em momentos diferentes, mas... a gente conversou muito sobre esse caminho, porque qual que é a nossa ideia aqui da Experimento, né? É que dê certo, né? A gente quer que a aplicação, a gente receba uma carta de oferta, né? E ajudar em todos os passos, né? Mas acaba sendo algo que lá na frente não é a gente que decide, né? Então a gente tenta trazer o máximo de informação, pensar com muitos detalhes para chegar numa ideia que vai dar certo. Não, isso é muito importante que você está falando, porque a gente está comentando ali no começo, né? Não é uma coisa assim, vi uma instituição ou alguém falando, vou lá me inscrever e vou. Olha todos os passos que são necessários. Entender essa trajetória para o pedido fazer sentido ali, você não tem um problema depois no consulado. Acho que muitas vezes as pessoas não entendem, né, a necessidade de você ter um especialista cuidando do seu processo. Então, a pessoa às vezes vai tentar fazer sozinha, não vai dar certo porque não tem esse entendimento, né, de como fazer essa requisição. E muitas vezes vai acabar se frustrando, né, achando que o Canadá não é para ela. Mas não é isso, é porque a pessoa não fez o processo do jeito certo. Sim, uma vez eu estava conversando com também um especialista de universidades da Experimento, de uma das nossas unidades, e ele falou para mim, Henrique, tô com um cliente aqui, ele já fez a matrícula direto com a escola. Direto com o college, né? E agora ele quer o nosso suporte. Né? Por quê? Chegou num certo momento onde o estudante falou, e agora? Eu preciso comprovar, eu entrei no site, eu vi esse curso, achei que fazia sentido, e não fez. E uma vez o estudante não tendo o Experimento por trás, né, foi uma decisão dele, né? Sim. Mas graças ao nosso relacionamento com os nossos parceiros, né, todos os colleges que são super próximos da gente, consegui conversar com o college e trazer esse estudante para que a gente conseguisse auxiliar. Né? Então é importante sim que a gente pense, né? A gente não está indo fazer, não desmerecendo, né? Mas a gente não está indo fazer 2 semanas de inglês nas nossas férias do trabalho. Bem diferente. Né? A gente está indo fazer algo que vai definir o que a gente vai fazer pro resto da nossa vida, né? O resto da nossa vida é muito forte. Mas que tem uma boa parte da vida. Vai ter um impacto, pelo menos a longo prazo na sua vida, com certeza. Precisa ser estruturado, não pode, né? E muda tudo, né? Muda a gente que tá indo viajar, a nossa família que fica, né? Muda muita coisa. Então, não é algo que a gente vai conseguir imprimir um papel com um orçamento, mostrar e falar, tá aqui, ó, tá pronto. Né? E eu acho que é muito... essa consultoria ela é muito individualizada mesmo, né? Muito tailor-made ali de olhar e cada estudante vai ter a sua história. Eu já tive casos de irmãos gêmeos trigêmeos, na verdade. Trigêmeos. Um foi pra Itália, um foi pra Holanda e um foi pros Estados Unidos. Fazendo coisas completamente diferentes. No high school eles já tinham feito isso. Cada um pra um lugar. Por quê? A história não é a mesma pra cada pessoa. Ou seja... pode ter ali, né, biologicamente, né, parecidos ou idênticos até, mas tem trajetórias completamente diferentes. Exato. E durante as nossas pesquisas, né, até comentei com a Gê, que a gente se deparou com um termo que gerou uma dúvida, né, sobre co-op, né? Então explica um pouquinho pra gente, por gentileza. Porque também nessas buscas que as pessoas podem fazer, se deparam, né? Exatamente, e como que ele pode influenciar ou não numa universidade no exterior. O co-op, ele realmente é um termo muito, muito visto aí no mundo do Canadá, né? Desde lá dos colleges privados,
né, particulares ali, né, onde você tem uma possibilidade de já colocar dentro do seu curso um período de trabalho pós, né, quando termina o curso, né, e aí você fica um tempo fazendo um trabalho na área daquilo que você estudou, tá? E para os colleges públicos, né, onde você vai fazer um bacharelado, etc., também existem alguns programas que têm o COP. Né? E o COP é muito interessante porque você tem todo o suporte da própria instituição para ser colocado em alguma coisa na sua área, né? Numa vaga ali da sua área, né? Pode ser remunerado ou não, né? Obviamente. Mas também, gente, no Canadá pode trabalhar. Né? Não está permitido. Que eu acho que esse é um ponto que chama muita atenção das pessoas quando fala do Canadá, né? Essa possibilidade de trabalho. Exato. E aí, dentro dessas certificações que a gente conversou, Henrique, qualquer uma dessas certificações, elas permitem que a pessoa trabalhe ou existe... no college pode, na universidade não? Pode, com certeza. Com certeza. A única coisa que a gente vai tirar são os colleges particulares. Ah, tá bom. Porque a gente está falando só de colleges Públicos. Tá? Porque os particulares têm uma outra característica, é um pouco diferente, porque já não é higher education, né? Não Sim. São os programas universitários, é mais numa linha de formação profissional, são algumas, às vezes, mini credenciais, é um pouco diferente desse movimento de carreira e tudo mais, né? Onde você tem uma formação ali acadêmica. Tá? O Henry, e essa possibilidade de trabalho é exatamente na área em que o estudante está estudando ou é uma permissão de trabalho no país? Porque a gente tem programas que a permissão é no país e as oportunidades de trabalho são mais comuns não exatamente na área de atuação que a pessoa estuda, né? Teoricamente poderia trabalhar em qualquer área, em alguns casos. Aí a gente queria entender um pouco mais se tem que ser na área que a pestua está estudando. Certo. Ou recomendado, talvez seja, mas... Quando a gente tá falando de COP, sim, tá? Tá bom. Porque o COP você já estudou. Certo. A ideia é pôr na prática. Aí é uma outra realidade. Tá? Mas o trabalho do dia a dia, que a permissão de trabalho do Canadá durante o curso, direto na área vai ser um pouco difícil. Certo. Né? Bom a gente também trazer essa realidade. E aqui no Brasil é a mesma coisa, né, gente? Nem todo mundo que se formou numa área vai trabalhar nela. Exato. Se eu tô, por exemplo, no meio da minha universidade, se não é um estágio na mesma área... Às vezes eu tô trabalhando à noite num bar. Sim. Indo trabalhar no buffet infantil, que nunca, né, se vestiu ali de pouquinho. Ele vai fazer o famoso bico. Recreação, exato. E lá é a mesma coisa. Né? Perfeito. Então vão ter algumas possibilidades. A gente chama de subemprego. Né? Então isso vai acontecer. O que é bacana, não é algo que paga o investimento, mas te dá uma graninha pro seu dia a dia, né? Isso é super importante para você ter ali uma facilidade para até viajar para outros lugares, né? Conseguir manter ali o seu dia a dia, né? E como é permitido, né? Acho que isso dá mais segurança também pro estudante. Sim, e uma dúvida, Henry. Após o término da certificação, da graduação, as oportunidades de trabalho ficam mais próximas para a área de atuação que a pessoa estudou? Sim, mas também precisa ter aí uma atenção. Certo. Tá? Porque existe cursos que são elegíveis porque a gente chama de PGWP, que é aquele período de trabalho que você pode fazer terminando o seu programa. Tá? Não são todos os cursos que são elegíveis. Perfeito. Tá? Então, aquele estudante que pesquisou sozinho ali e fez a matrícula sozinho, pode ser que ele não se atente. Esse detalhe. E o curso é elegível para o PGWP ou não. Porque, sendo elegível, você já começa os seus passos ali. Você pode ficar ainda um tempo trabalhando depois. Exato. Se você fizer 4 anos de bacharelado, depois você vai ficar ao mesmo tempo só trabalhando lá. Ou seja, se o aluno não se atentou a esse detalhe, ele fez lá o curso todo feliz, recebeu lá a certificação dele, e depois ele descobre. Então, amanhã você já tem que já ir tem embora. Um tempinho ali pra voltar. Então, a gente fica muito focado nisso, né? Quando um estudante quer fazer, mesmo que seja um diploma, um mestrado, etc., é importante que esses cursos e os próprios, quem entende e já pesquisou bastante sobre o Canadá, já vem buscando um curso que seja elegível para o PGWP. Quem se encanta com o Canadá, que eu acho que é difícil não se encantar, né? Vai querer fazer um curso, né? Com essa possibilidade, porque vai querer ficar um tempinho. E essa sigla é simples, viu? É trabalho pós, permissão de trabalho pós e estudo, né? Pós-graduação. Ótimo. Né? Então...
Fazer uma perguntinha aqui, que a gente acabou não fazendo no meio da conversa, mas acho que é importante, que a gente falou isso nos bastidores, um pouco dessas características do college, vou pegar do college, porque foi que a gente tinha conversado nos bastidores, com relação à diferença que pode existir, às vezes, de uma cidade para outra, ou talvez de uma instituição para outra, porque muitas vezes quando a gente fala college, parece que assim, que é um negócio uniforme, que todos os colleges vão ser exatamente iguais, e que não necessariamente assim, né? E isso, eu tô fazendo essa pergunta, até porque o estudante pode ter uma dúvida, tá? Para qual cidade eu vou? Sim. E eu acho que isso é importante a gente também comentar o destino e como o destino pode moldar o college. Né? Eu acho que muda. Eu acho que Canadá, principalmente, é um país onde o destino ele é muito importante. Legal. O destino dentro do país. Primeiro que assim, quando a gente conversa com algum estudante, a primeira coisa que ele fala é: eu quero fugir do frio, por favor. Todo mundo morre de medo desse frio. Todo mundo morre de medo desse frio. Exatamente. Mas também, dependendo da cidade, ela vai influenciar no tamanho do college, como a gente estava falando, no tamanho do college, de muitas outras coisas, até de valores, né? Valores de custo mesmo. Sim. Né? É muito mais barato você morar em Santo André ou em São Paulo? Santo André, né? Pois é, e tá tão perto, exatamente. Então a gente sabe que essas cidades que são muito mais afastadas desses grandes centros, metrópoles, são mais baratas, têm um custo de vida mais baixo. E muitas vezes a gente consegue aproveitar ainda mais. O Canadá tem uma característica muito bacana, as cidades elas têm características muito específicas de economia. Então, quando você quer alguma área específica, às vezes aquela cidade é melhor porque tem mais mercado de trabalho, por exemplo. Então, dou um exemplo para vocês. Alguém quer audiovisual? Legal. Se alguém quer audiovisual, Vancouver é o lugar. A gente tem colleges lá, inclusive, que são premiadíssimos. Legal. Alunos que trabalharam em grandes séries como Game of Thrones, eles têm indicações a Oscar, Emmy, etc. Ou seja, que tem um reconhecimento, vamos dizer, internacional, né? Porque ganha um Oscar, é um baita de um reconhecimento. E é um curso que, sinceramente, eu não pensaria em Vancouver, no Canadá, como um curso de referência, sendo bem honesta, porque a gente pensa muito Hollywood, talvez. Exato. A título de curiosidade, Hollywood filma no Canadá muitas vezes. Então é muito usado, né, a estrutura do Canadá. Para que a estrutura do Canadá seja usada, porque tem um custo mais baixo, precisam também ter profissionais lá. Então isso é uma curiosidade muito bacana. Entre outras áreas também, né? Eu acho que tem muitas cidades ali que a gente nem pensa. Ali a parte de Niagara on the Lake, que vai para Niagara Falls ali, né? As cataratas de Niagara, é uma grande região de vinícolas. Sim. E aí a gente pensa, fala, mas neve? Né? Tem um ice wine que é super famoso, que é super gostoso. Então, assim, existem alguns lugares muito específicos no Canadá para isso, né? Quando você vai para Toronto, óbvio que você vai pensar, vou estudar business, vou estudar finance, marketing, etc. Então, tem algumas cidadezinhas. Tem uns nichos, se a gente for pensar. Total. Então, Alberta, por exemplo, é muito mais focado para o pessoal que é agro. Né? Então, legal. Muito eu bom. acho que por isso que eu digo que a cidade em si, a província, ela é importante na hora da escolha também. Perfeito. E Henry, uma dúvida em relação aos certificados. Tem um reconhecimento internacional para outras oportunidades de trabalho após a conclusão em outros países? O certificado canadense é uma referência? Com certeza. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar no Commonwealth. Sim, eu sempre lembro da realeza do Commonwealth. Quem está nos assistindo, não sei se tem essa informação muito clara, mas deve já ter se deparado que tem alguns países do mundo que até a nota de dólar tem a rainha. Isso, ainda tem a nossa saudosa rainha. Exatamente. Não sei se mudaram para o rei. Dizem que estão mudando, mas eu acho que ainda está um processo. Está um processo. E se a gente pensar, esses países já se conversam. Né? Inglaterra, Nova Zelândia, Austrália, Canadá, Índia e etc. Né? África do Sul também, né? Tem muito forte ali. E entre esses países, eles já se conversam, já são muito fortes um pro outro. Perfeito. E a gente está falando aí de países muito importantes, né?
Então, só, vamos dizer, nessa comunidade, vamos dizer, britânica, você já teria vários países onde a coisa Grandes conversaria. oportunidades. Exatamente. Então, pra gente aqui, pra nossa reta final, Henri, dá pra gente aí algumas dicas ou perspectivas aí de cursos que a gente falou, as pessoas pensam muito nos tradicionais, talvez business, hospitalidade, a gente falou de algumas coisas aqui, agro, falamos de audiovisual, mas o que tem de legal aí, ou de novo, que você tem visto em termos de possibilidades de graduação, de college, enfim? Eu adorei essa pergunta, porque quando eu penso no Canadá, eu penso nessa coisa fresca, fresh, sabe? Essa coisa nova, de novidade, não no sentido de moderno, mas no sentido de atualidade, sabe? E os colleges, eles têm uma flexibilidade muito grande, né? Como eles estão muito focados ali, principalmente em mercado de trabalho, né? Eles estão o tempo inteiro se atualizando para criar bons profissionais porque as empresas precisam hoje. Então, inteligência artificial, gerenciamento de esportivo, por exemplo. Nossa, legal. Bem legal. Coisas atuais que o Canadá coloca como ser um podcaster. Olha aí, fica a dica, experimento. Esse aqui acho que a gente já tem um esse perfil, que a gente né? poderia, hein? Ó, gostei. Ai, gente, muito bom. Muito obrigada pela sua participação. A gente tá caminhando para o final, mas esse episódio foi super rico, com muita informação relevante. E tem mais? Você vai contar para nós mais opções aí Mais no spoiler? Pode, aqui você pode tudo. A gente tava falando da rainha, né? Então esse é o spoiler. Show! Pegaram a dica, né? Peguem aí a dica, Nor. Mas, mais uma vez, Henri, te agradecer pela sua presença aqui, por toda essa gama de informação. Lembrando aqui, ó, Henri, nosso expert. Deixa nos seus comentários as dúvidas, o que você quer saber, se tem outros destinos aí que você sugere também, além desse que a gente já deu spoiler. Mas fiquem aqui nos acompanhando, que gente, é muito conteúdo aqui nesse Expert Talks. Então, se você não assistiu os episódios anteriores, né, a série começou agora, né? Estados Unidos, estamos no Canadá, então dá tempo de você se atualizar. Exatamente. Também teremos os próximos episódios. Fique de olho, ó. Você se inscreve no nosso canal, que você não vai perder mais nada, né, Monique? E eu posso falar só uma coisa? Sim, pode. Também tem algumas mini pílulas ali também no Instagram da Experimento. Instagram Eu tô dando algumas diquinhas sobre o sistema acadêmico. É isso. Então tá bem legal. Então, super acompanha. Nossas redes sociais ó, estão repletas de informação. Então, você não pode perder nada. Então, a gente se vê no nosso próximo episódio na semana que vem. Muito obrigada pela sua presença. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau. Expert Talks. Expert Talks.